Gravação iniciada, presidente. Bom, estamos iniciando as sessões do mês de outubro de 2020, hoje dia 19, sessão das 14 horas da primeira turma ordinária, da segunda Câmara, da terceira sessão de julgamento do CARF. Nós estaremos com a participação como suplente convocado, o conselheiro Marco Antônio Borges, uma vez que o conselheiro Leonardo Macedo renunciou ao mandato. Nesse momento, eu cumprimento a todos e vou chamá-los nominalmente na ordem de votação, que já cumpre também com o teste do microfone de vocês. Logo em seguida, nós iniciaremos os julgamentos. Conselheiro Elcio Reis, boa tarde. Boa tarde, bom trabalho para nós, que seja uma tarde edificante. Tudo bem. Conselheiro Leonardo Andrade. Boa tarde a todos, que tenhamos uma excelente tarde de trabalho. Obrigado. Conselheira Mara Cifuentes. Boa tarde, que Deus ilumine nossos trabalhos. Laércio Cruz, boa tarde. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos. Conselheiro Marcos Borges, seja bem-vindo mais uma vez na turma. Boa tarde a todos. É um prazer retornar aqui à turma e um bom trabalho a todos. Conselheiro Márcio Costa. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos os conselheiros. Que seja uma sessão iluminada para todos nós. E conselheiro Pedro Lima. Boa tarde a todos, boa semana de trabalho para a gente. Inicialmente, tenho que informar que a ata da sessão de setembro de 2020, ela foi aprovada, e se encontra aprovada sem qualquer alteração. Nós vamos iniciar os julgamentos, então, dos processos deste dia 19, período da tarde. São 26 processos pautados, sem qualquer retirada de pauta deles, e haverá participação de patronos, seja de acompanhamento ou videoconferência, nos itens 3, 14, 15 e 23. Nós vamos iniciar com o item 3, portanto. Então, eu peço ao apoio, Marco Antônio, que convoque o patrono, doutora Juliana Zago Abraham, que está inscrita para o acompanhamento do julgamento do item 3. Ok, presidente, farei a convocação agora. Item 3 da pauta. Doutora Juliana Zago. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada do chat. Item 3 da pauta. Doutora Juliana Zago. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrona convocada, presidente. O item 3 é o processo final 2007-91, Banco do Estado de Sergipe. O conselheiro Pedro Lima é o relator. Ele saiu em vista na sessão de setembro, vista para o conselheiro Elcio. Assim que a patrona estiver na sala, eu leio a decisão proposta pelo relator naquela sessão. Boa tarde, doutora Juliana, já está presente na sala? O microfone deve estar mudo. Boa tarde, presidente. Consegue me ouvir? Sim, consigo. Boa tarde. Boa tarde. A solicitação de participação é de apenas acompanhamento do julgamento deste item 3, que é Banco do Estado de Sergipe, final 2007-91. Então, eu só peço que a senhora mantenha o microfone desligado, mas pode ficar com a câmera, com a imagem, se assim quiser.
Então, esse processo de relatoria do conselheiro Pedro, ele saiu em vista para o conselheiro Lélcio, e o relator, na ocasião, propôs a conversão do julgamento em diligência, para que os autos sejam remetidos à autoridade de origem para análise meritória e verificação da existência ou não de pagamentos indevidos com base de cálculo alargada e considerada inconstitucional. E pediu outros procedimentos à unidade de origem, que seria conferir a regularidade do procedimento realizado pelo contribuinte de retificação de declarações da IPJ, DCTF, e verificar se realmente os débitos a serem compensados diminuíram nos demais processos de compensação em apenso. Então, este foi a decisão anotada. Conselheiro Pedro, com a palavra. Correto, presidente. Obrigado pela palavra. Também desejo uma semana de trabalho abençoada aí para todos nós. E vamos lá, vamos iniciar aí os trabalhos, né? Esse processo eu vou ter que relatar novamente, inclusive pela presença do Dr. Marcos, uma presença aí muito importante, né? Não só pela experiência, mas já por ter trabalhado com a gente e ter colaborado muito aí nos resultados. Então, obrigado pela presença, Dr. Marcos, novamente. E basicamente, esse processo, ele é um processo, ele está na pasta. Vocês já conseguiram abrir as minutas ali? Ok, né? Sim. Tá. Só para esclarecer, Dr. Marcos, esse resumo que eu deixo na pasta, ele é mais um resumo meu, tá? Que eu faço quando eu analiso o processo. Então, eu anoto as folhas, tá? Não chega a ser um resumo para a turma, tá bom? Então, é mais uma referência para mim. Mas, basicamente, é um processo, de certa forma, simples. Ô Pedro, só uma questão aqui. Qual dos dois arquivos que é para abrir o mérito ou o resumo? Ah, não, é a resolução. Eu estou mantendo ainda. Ah, da resolução? O mérito está com diferente. É que eu junto o mérito sempre, né? Porque a gente tem que trazer. Então, tá. Então, abriu da resolução, né? Tá. Isso, da resolução, Marcos. Tá, obrigada. Nada. É um processo que trata de crédito, né? A compensação foi não homologada. Não, aqui, homologou em parte, porque, olha só, homologou em parte porque alguns dos créditos já tinham sido compensados em outros processos. A gente está falando aqui de COFINS. Aí, em manifestação de conformidade, o contribuinte alega que a origem do crédito é o alargamento da base de cálculo, PIS/COFINS, né, que foi considerada inconstitucional. E, sobre essa questão de compensações, né, em outros processos, o contribuinte tem essa alegação de que ele fez retificações na quantidade de débito a ser compensado, né, e que isso teria alterado o tanto de crédito, certo? E aí, no resumo ali, eu transcrevo. Eu vou ler rapidamente aqui. A respeito do direito de... Pedro, um minutinho. Na minha imagem não está aparecendo nenhum dos conselheiros. Gostaria que eles confirmassem que estão indo. Sim. O problema talvez seja o meu. Você está em vermelho, Paulo. Tá. Eu vou reinicializar o meu, mas, Pedro, pode dar continuidade, porque é um processo que está retornando. Caso eu não consiga retornar, aí depois eu aviso, mas pode dar continuidade à leitura do relatório e, em seguida, também do voto. Ok, pode deixar. Aí, o trecho do contribuinte, né, a alegação e manifestação de conformidade. Ele alega assim: a respeito do direito creditório relativo aos meses de fevereiro e março de 99, é equivocada a posição da delegacia. Apesar do crédito tributário em questão ter sido objeto das compensações solicitadas nos autos processos administrativos tais,
a recorrente constatou que o valor de débito de RPJ, valor tal, estava equivocado e promoveu a retificação da DIPJ e da DCTF para constituir novo e correto valor devido, mais ou menos a metade do valor. Sendo que, na ocasião, vinculou este novo débito a um novo crédito fiscal, fazendo ressurgir para a requerente seu direito creditório em relação aos valores indevidamente recolhidos a título de COFINS nos meses de fevereiro e março de 99. Outro sim, ainda que a requerente não tivesse vinculado o novo valor devido de RPJ ao novo procedimento de compensação, ainda assim faria jus ao crédito de COFINS, na medida que o novo valor de RPJ é bastante inferior ao valor original, inevitavelmente restando um saldo de crédito de COFINS no valor tal. Ele traz o valor aqui. A DRJ, no âmbito da Bahia, julgou improcedente, né? Pois não se identificou o pagamento a maior ou indevido. E aí também manteve a negativa de que os créditos utilizados nas compensações já haviam sido utilizados em outras compensações. Recurso voluntário tempestivo traz aquela mesma alegação. Basicamente, esse é o relatório. Olha o voto. Para o voto, obrigado. Vamos lá. Eu mantenho o voto, vou só explicar ele rapidamente aqui. Né? Esse ponto é importante. A decisão passada, ela negou a possibilidade de aplicação da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo. Algo que o CARF não pode fazer. Né? Aí eu trago que ela tem que ser aplicada, né? Fundamento legal. Então, alerto sobre o seguinte ponto de inflexão, né? A questão, ela não pode ser decidida sem análise fática da existência ou não dos créditos, uma vez que o direito, nesse caso, está a favor do contribuinte. Então, esse é o ponto 1. O outro ponto, lá, os das compensações, de que o contribuinte retificou os débitos, né? Eu entendo também que o direito socorre o contribuinte, o direito, né? Porque, conforme o artigo 165 do CTN, o contribuinte ele tem direito ao pagamento indevido se realmente ocorreu, né? No presente caso, se a DCTF foi retificada antes do despacho decisório e os débitos a serem compensados nos outros processos diminuíram, né? Logicamente, algum saldo de crédito deve ter restado para o contribuinte, né? Então, visto aí que a gente tem questões fáticas importantes que não foram analisadas e que pelo direito precisam ser analisadas, né? É importante que a fiscalização, ela precisa conferir, primeiro, se esse procedimento realizado pelo contribuinte ao retificar DPJ e DCTF foi correto, né? E conferir se restou saldo de crédito que possa ser utilizado no presente processo. Então, o voto é, primeiro, para fazer análise, converter em diligência, fazer análise fática para unidade preparadora, fazer análise meritória e calcular essa questão do alargamento da base de cálculo, ponto 1. Ponto 2, conferir a regularidade do procedimento realizado pelo contribuinte na retificação da DPJ e DCTF
e verificar se realmente os débitos assim compensados diminuíram nos demais processos de compensação em apenso, né, lembrando que são os apensos, e se restou saldo de crédito positivo, que possa ser considerado no presente processo. Então, esse foi o voto, e o doutor Elcio pediu vista, não foi, doutor Elcio? Acho que deve ter um voto vista. Eu tenho uma fala vista. Eu acho que o Paulo travou. Estão me ouvindo? Mal. Está cortando, presidente. Talvez ele não diminuiu a atividade, hein? Não, eu começar a tirar tudo da... Você está cinza, Paulo. Tudo do... Vamos aguardar o presidente. Eu tô usando cabo esse mês. Estou fazendo com cabo. Pelo menos acho que o rapaz da Vivo teve aqui em casa e me falou que o cabo dá 100 megas. Agora, pelo Wi-Fi, não dá, não. Tá bem melhor a sua imagem do que nos outros. Eu tô no cabo, eu fiz o teste, está dando 100. E tem um tempo que eles chamam, o ping, que eles falam, né? Como que é? A latência da rede. Sei. Daí pelo Wi-Fi aumenta a latência, daí demora mais. Voltou, Paulo. Voltei, né? Elcio, pode passar com a palavra para suas considerações? Bom, da vista que eu fiz, né, eu consegui detectar que tem duas controvérsias aqui. Uma em relação, como o relator já falou, né, uma em relação a uma compensação que o contribuinte já havia feito, e segundo a DRJ, essa compensação já foi homologada, mas que ele, ao detectar que o débito de IRPJ que ele compensou nessa declaração já homologada, segundo a DRJ, fato esse que ele não contesta, ele apurou que esse débito era menor. Então, o que ele fez? Ao invés de retificar aquela decomp, ele criou uma outra decomp com o valor correto do IRPJ e compensando esse IRPJ em outra decomp. Então, ele quer a restituição daquele crédito que ficou liberado, né? Uma vez que o débito do IRPJ passou para outra decomp, isso aí é uma questão que tem que ser verificada na origem, conforme o relator está encaminhando. Mas a outra questão que eu achei mais relevante foi o seguinte, ele transmitiu vários decomps, e de um determinado período, se não me engano, 2002 para frente, com base numa ação judicial própria dele, transitada em julgado. Então, é uma ação própria dele que foi reconhecido a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da 9718, a ação própria. Aí, o que ele fala no recurso dele? Como ele, na manifestação de inconformidade e no recurso voluntário, ele trouxe todas as informações necessárias para verificar e, no caso, homologar a compensação, que não haveria necessidade dele ter habilitado o crédito. Essa é a dúvida que eu tenho, foi isso que me fez pedir vista. No caso, assim, como ele tem uma ação própria, transitada em julgado, que abrange apenas uma parte das decomps, não são todas, não. E essas decomps que abrangem esse trânsito em julgado, elas foram transmitidas depois do trânsito em julgado, então está ok, de acordo com o CTN, né? Mas e aí, a gente pode abrir mão da habilitação do crédito? Porque na habilitação do crédito é que ele informa que desistiu da execução na esfera judicial, ou que ele nem pleiteou a execução, que ele comprova que está pleiteando esse crédito só administrativamente. Não tem esse dado aqui. Eu não sei se a gente pode determinar a delegacia que faça habilitação, porque a habilitação tem que ser formulada pelo contribuinte, né? E ele já se manifestou falando da desnecessidade da habilitação, porque ele já forneceu todos os dados necessários. A dúvida que permaneceu, eu não tentei ver se eu achava alguma coisa
na jurisprudência do CAS sobre isso, não achei. A gente pode abrir mão da não habilitação do crédito e sem ter tido comprovação de que ele não está sendo executado na esfera judicial? Essa é a dúvida que eu tive. E eu trago para a discussão dos colegas. A habilitação ela sempre tem que preceder, o DECOMP, né? Inclusive, a DECOMP nem fala que é com base em ação judicial. Inclusive, foi por isso que a DRJ nem analisou essa questão, que a DECOMP não fala que é ação judicial. Ele veio com essa informação da manifestação de inconformidade. Na DECOMP, lá tem até na DECOMP tem a pergunta, é com base em ação judicial? Ele respondeu, não. Aí na manifestação de inconformidade traz, não, é ação judicial sim, e eu não preciso me habilitar. Eu já estou trazendo todos os dados. Aí eu não sei se a gente pode determinar que a DRJ intime o contribuinte para habilitar o crédito e comprovar que ele não sei se a gente pode fazer isso, né? DRF, né? Você falou DRJ. DRF. Senhor, pensando com você, né? Se eu entendo que tem alguns pontos que precisam ser analisados com relação a procedimentos, né? E eu acho que se a gente deixar para ele, a própria unidade preparadora, fazer também essa análise, né? Porque se você for ver, ele tem os direitos, mas não foi analisado, né? Foi tudo negado sob aquela premissa de que não encontrou o pagamento indevido e que a compensação tinha ocorrido em outros processos, né? Mas isso tudo... Você acha que... Isso tudo, Pedro, que você acabou de falar, em razão de erro de procedimento dele. Que ele declarou uma compensação que já foi homologada, ele vem e altera... Lógico que precisaria de esclarecimento, mas a forma como ele procedeu gera uma confusão total. E a outra, ele apresenta outras DECOMPs, não fala que é com base em ação judicial, vem falar isso só na manifestação de conformidade, e alega. E se a gente determinar aqui, verifique se esses aí do alargamento da base de cálculo, ele tem direito ao crédito. A delegacia nem vai questionar essa questão da habilitação nem nada, nós estamos determinando. Mas aí que justa a minha dúvida. A gente pode passar por cima disso? Essa que é a minha dúvida. É uma boa dúvida. O Marcos Borges pediu a palavra. Então, esse direito creditório dele é com base na ação própria ou com base na inconstitucionalidade da 9718? A ação própria de inconstitucionalidade. Se for só com base na inconstitucionalidade, a gente poderia converter, se ele tivesse trazido a documentação comprobatória, né, e fazer a exclusão das receitas financeiras, né, com base naquela inconstitucionalidade. Agora, se for com base numa ação própria, teria que ter a habilitação do crédito, todo o procedimento que ele não fez. Né? É ação própria, sem dúvida nenhuma. E, inclusive, esse processo, como se trata de uma instituição financeira, né, vai gerar toda aquela discussão que aí o Supremo ainda não decidiu, né? O que considera receita própria de uma instituição financeira e o que é fora de faturamento. É outra questão mais ampla também. Tem isso também. Eu posso tirar uma dúvida com vocês, então? O seguinte, a gente inúmeras vezes votou essa matéria aqui, né? E na maioria dos casos, o contribuinte tem uma ação própria, que ele tem um resultado favorável, né? Acho que eu nunca vi uma que não permitiu o resultado favorável nesse pedido contra o alargamento da base de cálculo, né? Mas a gente tem a inconstitucionalidade erga omnes do STF também, né? Então... Só uma curiosidade, Pedro. Nesse caso específico, ele perdeu em todas as instâncias. Lá, se não me engano, foi no STJ ou no STF que reverteu. E deu para ele o direito. Até então ele vinha perdendo. Vinha perdendo, E aí, o que eu lembro que a gente discutiu na turma, quando a gente começou a formular um entendimento mais sediço a respeito, né, é que não importaria
se ele conseguiu esse direito em ação própria ou não, justamente porque o STF deu esse direito para todo mundo, né? Feito erga omnes da inconstitucionalidade. Então, o direito tem. Agora, pelo que vocês estão colocando, o fato de ter sido ação própria teria atrapalhado a habilitação, né? Agora, sim, a gente tem diversos precedentes na casa também, em que a gente releva alguns erros procedimentais, né, em busca da verdade material. Então, por isso, é nesse sentido o voto. Antes de tomar qualquer decisão, Elcio, nesse sentido também, a resolução vai ajudar a apurar, né? De repente, pode voltar depois, e esse problema tem que ser enfrentado com a devida... Sem querer te convencer da resolução, mas não sei. Eu estou convencido. Se determinar para a delegacia que ela simplesmente calcule o crédito com base na inconstitucionalidade, ela nem vai olhar essa questão. A gente não pode. Eu acho que a gente não pode superar a questão da habilitação passando por cima de um procedimento que cabe à delegacia de origem, né? Então, o que vocês acham da gente resetar a situação? Devolve e olha, tem um início de prova aqui, de verdade material. Eu acho que se pelo menos ele tivesse trazido algum documento demonstrando que ele não tá executando na esfera judicial isso, já daria mais segurança, né? Já daria mais segurança. Mas não, inclusive ele nem aborda isso. Ele só fala da desnecessidade da habilitação. Bom, a questão então seria o seguinte: está enfrentando a questão de decidindo se na própria resolução poder-se-ia determinar que a unidade de origem cumprisse aqueles procedimentos da habilitação, ou seja, intimar para que o contribuinte tivesse formalmente demonstrando a questão da ação, o seu trânsito em julgado, a execução, a renúncia à execução. Então seria na linha de manter a resolução, ou já superando isso, dizendo, olha, como não houve, seria em confronto com o voto de resolução, seria ir para o mérito. Então, Eu acho que a gente pode fazer a resolução nesse sentido que o Paulo acabou de dizer, de observar os procedimentos da habilitação e uma vez superado isso, enfrentar o mérito. Presidente? Sim, Mara. Posso falar? Sim. Eu estou vendo aqui, estou relembrando aqui, e estou vendo que na turma que eu participava, na 3401, a gente nunca superou essa necessidade, tá? Como era o disciplinamento, cabe à Receita Federal, e a Receita Federal dispôs sobre a necessidade de habilitação de crédito, sempre foi exigida a habilitação de crédito judicial. Nunca foi permitido que superar, a gente nunca teve esse procedimento, que eu concordo, sabe? Eu acho que aí no caso a gente estaria abrindo um precedente para muitos julgamentos que eu estou vendo, tem muitos julgamentos, inclusive eu estou vendo aqui o Marcos, o conselheiro Marcos, na turma dele recente, tem um julgamento aqui, né, Marcos, que vocês também falaram da necessidade de habilitação de crédito, né? E todos os que eu li aqui estavam negando provimento pela falta de habilitação do crédito judicial. Então, eu já vou discordar dessa possibilidade de baixar em diligência para poder intimá-lo a habilitar esse crédito, porque a gente vai estar adotando procedimento assim, eu não sei qual que é a opinião de cada um, igual o Elcio falou, que ele também está na dúvida, né, Elcio? Mas eu não sei como que cada um vai votar, mas eu já estou discordando, tá, dessa intimação para habilitação crédito.
Assim, eu pensei em manter a resolução, porque tem a outra matéria, né? Não, A outra matéria tem uma questão lá que realmente pode ser apurada, que parece parece verossímil a alegação dele, apesar de ele ter feito o procedimento errado. Ele deveria ter retificado a decomp e não fazer outra decomp, né? Não, nessa outra parte aí eu acompanho, sabe? Agora eu acho que eu não acompanharia em baixa resolução para que ele seja intimado a apresentar documentos para habilitar o crédito. Pois é, isso que eu falei, nós podemos fazer isso, né? Essa é a minha dúvida, né? Porque depois, quando voltar isso, a gente analisa o mérito, o problema é que abriu o precedente, né? Para que ele faça isso, e ele vai começar a discutir isso. Vocês deixaram eu habilitar e agora não estão reconhecendo? Mas, Mara, deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Quando ele fez o pedido administrativo, né? De habilitação do crédito, não. Não, fez não. A única coisa que foi que ele... foi direto. Eu tinha entendido que ele só tinha errado em informar que era decorrente de ação judicial. Não é isso? Na decomp. Ele não fez habilitação. Porque assim, se ele só deixou de informar que tinha origem numa ação judicial, isso não é tão relevante, né? Exato. Eu também não acho que é relevante isso. Tá. Então, agora eu entendi o que vocês estão falando. Autohabilitação. Não prejudica conferir. Não estou ouvindo, Paulo. Eu acho que o prejuízo está aí, porque a gente está abrindo precedente que a gente nunca fez, entendeu? De permitir isso superar, né? Porque aí tem o caso do decreto 20.910, de 32, que fala das prescrições das dívidas da Fazenda, né? Aí fala a lei também 9.430, que fala como que é feita a compensação, e depois ela fala que o pedido é feito em 5 anos e que a Receita é que vai disciplinar, né? E a Receita disciplinou, publicando a IN, falando da habilitação de crédito. Como não houve uma manifestação da unidade de origem, mesmo porque não haveria de ter, poderia o texto ser colocado o seguinte, que a unidade verifique se o contribuinte ele cumpriu os requisitos exigidos na habilitação. Não, o próprio contribuinte já falou que já não cumpriu. Ele próprio já falou. E que é desnecessário, porque ele já trouxe todas as provas do crédito. O próprio contribuinte diz isso. Então já é inconteste, né? Ele mesmo já reconhece. É melhor fazer a resolução só nessa segunda parte. Fala assim, eu estou baixando só para conferir isso. Que é só isso que resta a dúvida da turma. A gente pode, assim, aproveitar a resolução, né, e perguntar, foi feita a habilitação do crédito? É uma pergunta, assim. Essa pergunta. Aí, quando voltar, a gente resolve a questão. Pergunta assim, né, confirme se foi feita a habilitação do crédito, né? Porque ele tem, esse que é o problema, ele tem o direito, né? E até para negar um direito que ele tem, é bom a gente estar mais embasado, né? Esse retorno. Eu fico mais à vontade. Tá. Mas eu acrescentaria, então, mantendo essas propostas do Pedro no texto, seria a unidade de origem. O item 1 seria o primeiro. Verifique se o contribuinte efetuou a regular habilitação dos créditos em razão de ação judicial. Então, esse seria o item 1. Eu já coloco o texto aí para vocês darem uma verificada. E o item 2? Não tem. Mas acho que é bom, Paulo, com todos esses cuidados aí que foram colocados, a gente colocar assim, se sim, né, se habilitado, calcule, né? Calcule, porque aí se não for habilitado, ele já nem olha, né? Tá. Se o contribuinte efetuou a regular habilitação dos créditos em razão
da decisão judicial. Ok. Vírgula, e, em caso positivo, apure. Porque, de repente, a DRF pode abrir uns prazos para ele para habilitar, né? Aí vai por iniciativa dela, né? É meio improvável, mas... Em casa a gente não sabe, né, Elcio? A gente tem que esperar o que vai vir, né? É porque, de fato, essa questão da habilitação, o contribuinte menciona, mas ela não se mostrou, assim, algo, uma matéria realmente em litígio durante o processo, né? Então, eu estou colocando o texto novamente, com essa... Tá. Podemos votar com esse texto que eu coloquei agora? Ok. Poderia ler de novo, Paulo, o texto inteiro? Oi? Tá, verifique conversão do julgamento do recurso em diligência para que a unidade preparadora, 1, verifique se o contribuinte efetuou a regular habilitação dos créditos em razão da ação judicial e, se em caso positivo, apure os valores creditórios. 2, proceda à análise meritória e verificação da existência ou não de pagamentos indevidos com base na base de cálculo alargada e considerada incondicional. Confira a regularidade do procedimento retribuinte na verificação de DIPJ e da DCTF e verifique se realmente os débitos a serem compensados diminuíram nos demais processos de compensação em apenso e se restou saldo de crédito positivo que pode ser utilizado no presente processo. Desculpe interromper, Paulo, mas é porque nessa segunda matéria aí não tem a questão da inconstitucionalidade, porque foram decompes transmitidas antes do trânsito em julgado da ação própria. E o contribuinte mesmo fala, em relação a essas decomp, eu não quero inconstitucionalidades da alargamento da base de cálculo. O problema é que ele compensou um débito de RPJ a maior do que ele deveria. Aí ele retificou a DCTF, a de PJ, demonstrando que o débito de RPJ, na verdade, era menor. Então, assim, aí ele está querendo essa diferença que ele compensou a maior lá no outro, ele está querendo ela de volta para compensar aqui nesse processo. Então, essa segunda parte aí não tem inconstitucionalidade. Tá, esse é o texto proposto pelo Pedro Elcio, tá. O Paulo, na verdade, só acrescentou o ponto 1. Não, mas o 2 eu não concordo com essa redação também. Não, mas não é. A inconstitucionalidade não é da questão da retificação do débito. Mas ele falou com inconstitucionalidade. Não, mas é do alargamento, é aquilo que a gente conversou. Se superar dessa questão... Não, mas são duas matérias distintas, Pedro. Nós temos as decompos a partir de 2002 com base no alargamento inconstitucional. Isso. As anteriores a 2002 com base em erro, em compensação anterior. Mas não é erro de alargamento de base de cálculo, é erro de cálculo de RPJ. Mas está separado. Não, pois é, mas só que no texto que o Paulo leu aí, ele leu a questão da inconstitucionalidade, que não é o caso. Mas ela se refere ao primeiro ponto. Não se refere, não. Não se refere. O próprio contribuinte fala no recurso dele, Pedro, que não é, que é separado. O próprio contribuinte. Então, assim que eu voto. Já que eu tô assim. Não, é que lê no WhatsApp, ele mandou no grupo aqui o resultado final. Eu só acrescentei o item 1. Item 2, o item 2 em diante é exatamente o texto que constou da ata de setembro, né, da proposta. Qual era a proposta do conselheiro, do relator, conselheiro Pedro. Eu só mas, ok, estou entendendo aí a posição do conselheiro Elcio, que seria tá restringindo esse texto do que ficou agora do item 2, que ficaria só proceda a análise meritória e verificação da existência ou não de pagamentos indevidos. Ponto, aí morre aí. É só isso. Morre aí. Tá? Entendi, Elcio, o que você está falando. Pagamento ou compensação, Paulo. Envolve compensação também. Tirar a palavra inconstitucionalidade, né? Isso, é isso. Judicial. Ah, tá, entendi, sim.
pagamentos indevidos ou compensações. Né? Que a questão toda é uma compensação indevida que ele fez, que ele está questionando. Perfeito, concordo em tirar. Eu também excluiria esse item 2 aí, ou então colocaria junto com o item 1 aí, né? Caso ele tenha feito a habilitação, apurar, né? Não, mas esse item 2, ele não abrange a habilitação. Ele não precisa de habilitação, porque ele não é ação judicial. Não. No WhatsApp ele mandou aí. Ele separou um item 2 e colocou um item 3. Mas o item 2 foi só uma compensação errada que ele fez no passado, que agora ele está querendo recuperar o crédito. Eu sei, mas no WhatsApp ele não é esse item 2 que você está falando, é outro item. Você viu no WhatsApp? Mas a gente tira, o senhor. Tem mais itens aí que ele colocou. Isso, é conforme estava a proposta inicial do relator mesmo. Era exatamente isso aí. Então agora nós alteramos. Eu coloquei a última versão entendi. agora. Tem o item 3 também, né? Entendi. Isso. Tem o item 3. É isso aí. É isso que eu estava explicando. Ei, mas como ele tem ação judicial própria, se vocês acham que é melhor tirar essa questão da inconstitucionalidade, justamente porque deu problema na habilitação, eu concordo. É porque eu falo da inconstitucionalidade porque todos têm, né? Isso é uma questão de direito superada. Mas eu concordo em suprimir isso na diligência, Paulo, porque aí analisa o mérito. Proceda a análise do item 2 agora, né? Que eu coloquei no WhatsApp. Proceda a análise meritória e verificação da existência ou não dos pagamentos ou compensações indevidas. Não, Paulo, desculpa, eu criei uma confusão que eu pensei que tinha só 2 itens. Só o item 1 e o 2. Mas eu estou vendo aqui que o 2 é o complemento do 1, né? Então pode manter aquela anterior. Não altera, não. Agora o 3. Confira a regularidade do procedimento realizado por contribuir na retificação da DPJ e da DCTF e ver se realmente os débitos a serem compensados diminuíram os demais processos de compensação e que se estão... Ok. Ao final da diligência... Não, então... gente, desculpa aí. É que eu não tinha visto o WhatsApp. Tá, então... Agora eu que fiquei confuso. Então... Na minha concepção só tinha 2 itens. Não precisava disso. Eu só acho que esse item 2 ele não pode ficar sozinho, porque aí você vai dar a entender que é para ele calcular a inconstitucionalidade, né? Então ele só pode calcular se for superada aquele procedimento previsto na IN ali. Não, mas na outra versão que o Paulo mandou, ele tirou esse trecho, aí ficou só proceda a análise meritória e verificação da existência ou não dos pagamentos indevidos ou compensações. Mas o que o Marco está sugerindo é tirar o número 2, só colocar uma vírgula ali e proceda, né? Não é isso? Isso. Fazer uma vinculação desses 2 itens aí, né? Tá. Então, próxima versão. Vou apagar a anterior, lá do WhatsApp. E agora colocando no grupo a versão final. Se em caso positivo, proceda a análise meritória. Tá. Perfeito. Isso. Perfeito. Fica mais claro. Eu acompanho o relator. Também acompanho o relator. Em caso positivo, proceda a análise meritória. Acompanho, doutor Elcio. Então, ficou... Então eu vou ler. Melhor ler, né? Resolve os membros, né? E aí a gente vai colher os votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora. 1. Verifique se o contribuinte efetuou a regular habilitação dos CREs em razão de ação judicial. E, em caso positivo, proceda à análise meritória e verificação da existência ou não dos pagamentos ou compensações indevidas. E 2. Confira a regularidade do procedimento realizado pelo contribuinte na retificação da DIPJ e da DCTF e verifique se realmente os débitos a serem compensados diminuíram nos demais processos de compensação em apenso e se restou o saldo de crédito positivo que possa ser utilizado no presente processo. 3. Aí, ao final da diligência, elabora relatório de ciência e devolva-se ao CARF. Então, esse é
a redação final aí, feita em conjunto. Elcio. Com o relator. Leonardo. Acompanha o relator. Mara. Acompanha o relator. Laércio. Acompanho o relator. Marcos. Acompanha o relator. Márcio. Acompanho. Eu também acompanho o relator, então foi por unanimidade de votos, converteu-se o julgamento do recurso em diligência com o texto que eu acabei de ler. Então, esse é o item 2. Ok. Não. Oi? Item 3. Item 3, desculpe. Item 3. Item 3. Então, essa foi a decisão, doutora Juliana. Obrigado, senhor presidente e demais conselheiros. Obrigado, agradeço a participação. Bom, próximo item seria o 1415, o apoio. O patrono está presente? Chegou ainda não, presidente. Só o Não? patrono do item 23. Do 23, então. Ok, farei a convocação agora, presidente. Por favor. Item 23 da pauta, doutor Guilherme Duran. O processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 23 da pauta, doutor Guilherme Duran. O processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Ok. Item 23 é o recurso de ofício, é isso, Mara? De International Plastic Indústrias e Comércio. Recurso de ofício. Meu computador ficou doido aqui, peraí só um pouquinho. Tá indo e voltando. Ai, meu Deus do céu. Patrono, apareceu ainda. Cadê? O Marco Antônio, patrono, entendeu a convocação, será? Tá. Sim, só estava com dificuldade para copiar. Tá, ok. Já tá. Boa tarde, doutor Guilherme Duran, é isso? Sim. Boa tarde, doutores. Ok, boa tarde. Doutor, nós então julgaremos conforme pedido de conferência, e aí é dado a preferência, então julgaremos agora o item 23, que é um recurso de ofício, Fazenda Nacional contra a International Plastic Indústrias e Comércio, relatoria da conselheira Mara. Então, eu peço que o senhor mantenha o microfone desligado e após
Após o relatório, então, vou lhe franquear a palavra para a sustentação oral. Perfeito. Mara, com a palavra. Trata-se de um recurso de ofício, né, de IPI, é um processo de IPI. Eu vou resumir o relatório aqui. A impugnação da auto-infração, né, foi uma auto-infração de 3.491.000. Esse processo ele foi incluído em pauta no começo do ano, mas ele superava aquele valor de 1 milhão inicialmente, né? Então ele foi retirado de pauta e ele voltou para a pauta agora porque ele é abaixo de 8 milhões, né? O processo decorreu de uma fiscalização que foi feita em cima de notas fiscais inidôneas. A fiscalização, ela levantou que indício de utilização de notas fiscais inidôneas emitidos por empresas noteiras, né? A partir de extração do sistema SPED, eles pegaram 3 empresas, Ideal, Vertailer e Paris Plastic, e que foram fiscalizadas, né? E foi identificado que as empresas elas não tinham funcionamento regular. O local onde elas funcionavam ou era residência ou então não existiam, né? E que os responsáveis legais por essas empresas eram interpostas pessoas sem capacidade financeira, que moravam distante de onde eram as sedes das empresas, desconheciam a existência da mesma ou não foram localizadas. Essas empresas, então, elas foram baixadas de ofício por inexistência de fato, tem os processos, o número dos processos aí, e, por consequência, foi decretada a nulidade de todos os documentos fiscais emitidos por essas empresas, né? Aí, a partir disso, foi feita a glosa dos créditos da International Plastics, que é a que a gente está julgando, e reconstituição da escrita fiscal do IPI, e lavrados autos de infração com os acréscimos legais. A empresa apresentou impugnação, onde basicamente foi falado sobre o cerceamento do direito de defesa, né? Primeiro, por não ter sido juntado os procedimentos que resultaram na baixa dessas empresas Ideal, Vertailer e Paris Plastic, no presente processo. Depois ela fala das nulidades, porque não houve uma investigação pormenorizada da fiscalização a respeito desse trabalho, né, e que poderia ter sido efetuado maiores diligências, perícias, para se apurar os fatos. Depois ela fala da inaplicabilidade da responsabilidade solidária. Eu estou lendo só os títulos da impugnação, porque isso já foi julgado pela DRJ, e o patrono vai abordar sobre isso. Depois ele fala sobre a participação da impugnante, né, como destinatária das mercadorias. Ele alega que existe contradição entre as provas e os fatos, e fala sobre a baixa de ofício das empresas e seus efeitos. Depois ele fala da efetividade e regularidade das operações realizadas com as fornecedoras, a boa-fé da impugnante, a exigência e demonstração da veracidade das operações realizadas, da multa qualificada, da ausência da comprovação pela autoridade fiscal da sonegação, fraude ou conluio. E no final ele pede a realização de diligência, né? A impugnação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto e foi dado como procedente por unanimidade de votos, né? E por a documentação idônea ter sido interessado os efeitos tributários, né? Falando que as consequências tributárias se configuram após a declaração de inaptidão, né? Mediante edição de ato do ADEETO, Declaratório Executivo. E fala das provas e indícios, conjunto de indícios e evidências colecionados no procedimento fiscal deve atender às características de gravidade, precisão e concordância. Não atendidos esses critérios, os autos perdem seu suporte probatório.
O valor exonerado, como eu já falei, ele superou o limite, esse é do limite de alçada. O limite de alçada, por isso, os autos foram enviados para o CARF para julgamento, né, por recurso de ofício. A empresa foi cientificada e não apresentou recurso voluntário. É o relatório. Parece que o Paulo travou de novo. Terminei, Paulo. Agora... Aí, mais uma vez. Não, eu acompanhei aqui. Bom, a relatora está votando para negar provimento ao recurso de ofício. Né? Não vou fazer voto ainda, não. Não fez o voto ainda, né? Não, só o relatório. O patrono ainda vai falar. Já adiantei. Deu spoiler. Patrono, então, doutor Guilherme, 15 minutos ou menos para a sua sustentação. Doutores, eu não costumo gostar de spoiler, mas eu confesso que esse foi um spoiler muito bom. Mas, enfim, né? Boa tarde a todos. Né? Como bem relatado pela relatora, então trata-se de um auto de infração de IPI, em vista da aquisição pela International Plastics para autuado de 3 empresas fornecedoras para idôneas. Eu acredito que o principal ponto a se ressaltar nessa sustentação e nessa defesa seja que a questão do lançamento reflexo, porque esse auto de infração, ele não foi lançado sozinho, ele não foi único. Essas operações que foram autuadas, elas deram causa ao lançamento desse auto de infração que agora estamos conversando, e também ao auto de infração 10.855.720.103/2018-20, sendo que aquele auto de infração foi lavrado para cobrança de IR, Imposto de Renda Retido na Fonte, CSLL, PIS e COFINS. Aquele outro auto, ele já foi julgado pelo CARF, pela primeira sessão do CARF, e ele foi julgado improcedente, de forma unânime. Os julgadores da primeira sessão entenderam que o autuante logrou demonstrar sua boa-fé e logrou demonstrar que realizou o pagamento dessas operações, bem como o recebimento dessas operações. Uma vez que foi julgado improcedente por unanimidade, o fisco não recorreu, não apresentou recurso especial, e esse processo atualmente ele já se encontra arquivado, favorável ao contribuinte. Então, tendo em vista a questão do lançamento reflexo, da tributação reflexa, o primeiro ponto que eu ressalto é que, se tratando das mesmas operações, sendo reconhecida a validade dessas operações, então o auto em questão deve seguir a mesma sorte, sendo julgado improcedente. Mas mesmo que, caso assim não entendam vossas excelências, entrando nas questões de defesa, do ponto de vista de cerceamento de defesa, a empresa aponta que não foi juntado os procedimentos de baixa das 3 empresas fornecedoras, de forma que foi cerceada a defesa da autuada, perdão. Do ponto de vista probatório, o próprio relato deixa em dúvida se de fato essas 3 empresas não funcionam, ou se elas funcionam como fachada para outras empresas. Não há no relato uma prova contundente de que essas 3 empresas que forneceram esses materiais, que ora estão sendo glosados, que têm o crédito glosado, se elas realmente não fizeram isso ou se elas atuaram como laranja para uma outra empresa. No caso, cita-se, o próprio relato cita a empresa Pac7, que é uma empresa que está funcionando, é uma empresa que, conforme demonstrado pela autuada nos autos, ela continua operando, e há um indício de que a empresa ideal, uma das 3 fornecedoras que foram apontadas nesses autos, trabalhando como fachada para ela. Mas o cerne da questão para nós é que não há, no caso, nenhum tipo de prova que demonstre que houve um conluio entre a International Plastics, ora autuada, e alguma dessas 3 empresas. Não há nenhuma prova contundente nesse sentido. Dessa forma, então, nesse ponto, entende que o auto também deve ser julgado improcedente. Outro ponto de defesa diz respeito à irretroatividade, porque a IN 1634, o artigo 47 da IN 1634, que foi utilizado para pautar essa autuação, data de 2016,
sendo que as operações elas são de 2013. Então, não é possível a gente retroagir esse dispositivo para operações que ocorreram anteriormente à sua edição. Né? A gente sabe que a retroação ela obedece ao artigo 106 do CTN, e esse caso aqui ele não se enquadra em nenhum dos casos do artigo 106 do CTN. Por fim, a autuada, ela traz aos autos documentação que demonstra sua boa-fé e a efetiva ocorrência dessas operações. Ela traz documentação que demonstra a entrada dos caminhões da transportadora TG, que foi responsável pelo transporte desses produtos até o seu estabelecimento. Ela traz comprovantes de recebimento desses produtos no seu almoxerifado, e ela traz principalmente o comprovante de pagamento de todas as notas fiscais que foram autuadas. Então, tendo em vista que ela demonstra via documentação, que a autuada demonstra por documentação que houve o pagamento dessas operações e que houve o recebimento dessas mercadorias, então forçoso a aplicação do artigo 82, parágrafo único da Lei 9430 e até mesmo da súmula 509 do STJ, que em que pese tenha sido editada para fins de ICMS, as suas premissas são perfeitamente aplicáveis ao caso presente. Por fim, e subsidiariamente, caso vossas excelências não entendam que se aplique qualquer um desses argumentos trazidos como defesa, a autuada ela pugna que seja desqualificada a multa qualificada de 150% que foi aplicada, porque é indício de sonegação, fraude ou conluio. Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição de vossas senhorias. Obrigado, doutor. Mara, pode passar o voto? Eu posso resumir o voto ou vocês querem que leia tudo? Não, sim. Spoiler mesmo. Não, mas eu creio que já deu para ver a rápida leitura do voto. Então, pode resumir bem. O Elcio quer falar. Só uma questão que me veio aqui, por ser reflexo do IRPJ, não tinha que ser julgado pela primeira sessão, não? Ele é reflexo, mas foram separados, né? Foram auto-separados, né? Geralmente as delegacias fazem separado, processo separado. Mesmo os fatos, né? É um item, aqui no regimento do CARF, o inciso 4º do artigo 2º do anexo 2. O que fala aí? Compete a primeira sessão, né? IPI, quando reflexo do IRPJ, formalizado com base nos mesmos elementos de prova. Eu até, inclusive, eu vou ler o voto, o processo do IRPJ já foi julgado. Eu estou aplicando, a DRJ aplicou a decisão do IRPJ e eu estou reproduzindo também a decisão do IRPJ. Mas parece que foi só da DRJ, né? O IRPJ só da DRJ, né? Pois pode dar uma incompetência para a gente, né? Aí tem que confirmar se são com base nos mesmos fatos. Eu estou vendo o relatório até agora. Deixa eu lembrar aqui, mas eu acho que são, viu, Elcio? Eu não sei. O problema é que, às vezes a unidade de origem, ela separa realmente, porque são mesmos, são reflexos do mesmo procedimento, porém, quando se trata do IPI, mas não é o caso, né? Não é meramente uma omissão de receita que está se tributando. A base de cálculo no IPI não era uma omissão de receita. Então, nesses casos, se aparta para que sejam que é nota fiscal inidônea. As notas fiscais e glosaram elas. A partir da identificação no IRPJ dessa fiscalização do IRPJ que levou à declaração de inaptidão das outras empresas. Então, tem aí alguma coisa parecida, mas porque foi feito também um levantamento no SPED aqui, né? Foi feita uma fiscalização e foi feito um levantamento no SPED. E o que eles fizeram? Eles levantaram, fizeram todas as notas fiscais dessas empresas. Então, é reflexo por causa disso. Mas
eu fiquei na dúvida também se isso daí seria os mesmos fatos, entendeu? Por isso que eu optei por julgar. Porque se a gente fosse mandar lá também para a primeira sessão, ia ficar aquela briga, né? A turma mesmo, logo quando eu entrei na turma, havia vários processos em que iniciativa da turma, o relator, eu acho que no caso era o Charles, e ele pediu, submeteu a julgamento e houve a separação dos processos, né? Houve a formalização de processos distintos. Manteve-se aqui o IPI lá e os demais tributos, imposto de renda, e os deles decorrentes foram para a primeira sessão. Me permite, Paulo, se não me engano, acho que até retornou um processo que, em composição anterior, acho que eles tinham declinado para a primeira sessão, e, se não me engano, o presidente entendeu que, como há separação dos processos, daí aqui ficaria só a questão do IPI, não teria que ser levado lá para o MAS, e muito tivesse aproveitado do mesmo TVF, até no caso. Mas como a matéria estava objeto que era só o IPI, ficaria aqui, não teria essa necessidade de declinar a competência. O Pedro pediu palavra antes de... O Marcos chegou a levantar a mão? Não, é que eu acho que é diferente da situação de uma omissão de receita, que é esse reflexo automático, né? No caso do IPI, parece que foi analisada, os próprios livros específicos do IPI, né? Foi feita essa reconstituição da escrita com base no livro do IPI, né? Eu acho que o reflexo aí não é tão automático quanto normalmente acontece. Eu não achei reflexo aqui, porque aqueles casos clássicos de reflexo, né? Quando ele faz a investigação e ele só lança, né? Aí a gente tem o reflexo seria aquele seguinte: olha, a base de cálculo está ali, ela serve para outros tributos e para esse também. Pronto. Isso. Pedro, com a palavra. Sim, presidente. Essa questão, Paulo, que você bem lembrou, que o Charles mandava separar os processos, foi, se eu não me engano, tá? Pelo que eu lembro, foi em razão de uma alteração no regimento interno. Você lembra que essa questão foi e voltou, da gente ter que declinar os reflexos para a primeira, ou não? Houve isso mesmo. Então, teve uma época que tiraram isso, aí a gente tinha que julgar. Foi. Aí o Charles falou, não, então vamos julgar, mas tem que separar. Mandar separar e voltar para cá. Só que aí isso voltou. Então, quando é reflexo, a gente tem que declinar, né? Agora, o que é reflexo é algo que é discutível, né? Então, assim, a princípio, o que a gente tem sempre seguido, a gente seguiu no mês passado, no caso que eu fui relator, que eu apresentei para vocês, de uma universidade, uma fundação lá de apoio ao ensino, se os fatos são os mesmos, não importa se foi lançado junto, né, de forma reflexa, não importando se tem matéria de IPI ou não. Essa era o que a gente estava seguindo, essa linha. Mas é algo que eu acho que é discutível, né? Mas é o que o Marcos já disse, no IPI tem essa questão de na apuração, na lavratura do auto de infração, sempre vai se verificar o quê? Os lançadores, o livro para se deduzir os créditos. Então, nisso aí, você já falou, olha, não é simplesmente um reflexo automático. Não é automático, Paulo, mas a matéria, os fatos são os mesmos. É a questão de que se foi adquirente de boa-fé ou não. Essa questão, ela é igual para os dois processos, de RPJ e o nosso, né? Mas, assim, eu não trato essa questão com muito rigor, não. Eu acho que dá para julgar, se a turma entender que... A minha dúvida é o seguinte, porque, por exemplo, no IPI, tudo bem, estão sendo glosados os créditos, né? Então, quer dizer, a partir do momento que glosa o crédito do IPI, aumenta a base de cálculo do IPI.
essa glose de crédito, uma vez que foi desconsiderada essa aquisição, ela não vai poder também entrar como despesa operacional para diminuir o lucro. Então, quer dizer, é o mesmo fato que vai impactar o IRPJ. Mas eu considero que igual o Pedro falou, né? O reflexo, ela é bem um conceito bem aberto, né? Aí... Vocês querem votar isso como preliminar? A gente pega e coloca uma preliminar ali. Não, se a maioria concordar em votar, eu voto também. Eu estou propenso a votar. Eu estou com entendimento. Eu lembro que eu olhei isso na época, que eu estou lembrando aqui, aí eu peguei e encaminhei para votar, sabe? Porque eu tenho adotado, assim, de evitar ao máximo declinar a competência, porque eu vejo, assim, que a gente, sempre que declina a competência, eles devolvem para cá. Eles falam que não é competência dele. Aí fica aquele jogo de empurra, sabe? Bom, podemos votar, então? Alguém mais quer manifestar? Não? Então, vamos lá. Não precisa, eu acho que não precisa da preliminar, não. Elcio? Acompanho a relatora. Ok. Leonardo? Com a relatora, presidente. Mas aí eu só votando é só a preliminar, né? Não. Não. Não, estou entendendo que está com porque está superado a preliminar já. Não, na verdade é o seguinte, eu estava ultrapassando a preliminar, mas a colocação do Elcio foi a hora que você iniciou o resumo do voto e acabou não concluindo, não mostrando aquela cena final do que eu já havia adiantado no começo. É que eu acho, presidente, que a Mara nem começou o voto, não? É verdade. É verdade. Então é voto mesmo. Não, seria só. Aí seria. Então. Para a Mara fazer um pequeno resumo aí do voto dela. Exato. Um resumo aqui. Mas eu já votei porque eu já tinha lido, tá? Só por isso. De fato é o que acontece. Abrir o voto. Abriu a minuta, a gente corre lá e já vê como é que está votando. Isso é. Não, mas esse voto... Por isso que eu também não havia anunciado. Ele não é complicado, não. Aqui, ó, o começo eu falo da alçada, né, que ele supera 2,5 milhões, aí 4 milhões e tanto. Então, eu conheço o recurso de ofício. E aí eu falo sobre a questão da inidoneidade do documento, né, em razão das irregularidades, das notas fiscais. Ela fala que não possui o condão de afastar seu direito ao aproveitamento dos créditos, aí que ela forneceu toda a documentação, que o patrono já tinha falado, que corrobora a efetividade das operações. Ela explicou da responsabilidade pelo transporte das mercadorias, então emitente de notas fiscais, anotou ainda as impressões das notas de recebimento, né? Então, a DRJ, ela adotou as mesmas ações de decidir do processo principal que refere ao imposto de renda e o CSLL, e adotou o resultado do acordo da DRJ, para esse processo de RPJ, né? E ela falou que era lançamento reflexo. Eu vou tirar a tela da emenda essa questão de lançamento reflexo, porque é isso aqui para o CARF pesa muito, né? Então, eu vou tirar lá da emenda isso, se vocês concordarem, por se tratar das mesmas matérias de prova. No acordo citado, a turma julgadora votou aduzindo que as mesmas citadas fornecedoras baixadas, os efeitos dessa inaptidão se dariam em relação aos documentos emitidos a partir da emissão do EDE. E que não havia nos autos qualquer discussão de que os pagamentos foram feitos às pessoas jurídicas que eles se destinavam, ou que as contas depósitas eram, na verdade, pessoas jurídicas ou físicas divergentes. Também não se cogitou que as mercadorias não entraram na empresa e que não foram usadas no seu processo produtivo. O único argumento usado foi a conclusão extraída de outra fiscalização de que as empresas fornecedoras eram doteiras, o que não ficou comprovado nos autos. Após produzir parte do relatório fiscal para comprovar sua tese de que não ficou comprovado nos autos a não existência de fato das empresas doteiras, concluiu que não basta inaptidão para fazer o lançamento,
necessário se faz a comprovação de que a operação era ficta e o uso de notas fiscais não tiveram contrapartida, dispêndio financeiro e entrada de mercadorias. Isso daqui, eu tenho votado, assim, eu acho que a maioria das turmas aqui do CAF também tem, no caso dessas empresas noteiras e notas fiscais inidôneas, a gente tem pedido a comprovação do dispêndio financeiro da entrada da mercadoria, né? Se foi comprovado isso, aceita-se como adquirente de boa-fé. E que, por consequência, não pode ser aplicada a presunção de documentação tributariamente ineficaz. Faz necessário verificar se a contribuinte comprova o pagamento e a internação das mercadorias, né? Analisando os dados, conclui-se que o fisco aceitou os pagamentos da contribuinte às fornecedoras, sem qualquer crítica ou crivo. Se o pagamento é válido, a operação também. E o fisco não procurou identificar qual foi o verdadeiro beneficiário das contas bancárias, e não há notícias de que houve qualquer investigação nesse sentido. Então, de fato, o fisco não aprofundou, e ele só aceitou os pagamentos, falou só, os pagamentos existem. Né? Também não consta nos autos qualquer prova de conluio entre a contribuinte com as fornecedoras, no intuito de aumento de custos, ou que a empresa estava participando de algum esquema fraudulento envolvendo as demais empresas. E faltou ao processo a comprovação de que as empresas eram apenas noteiras. A simples não localização das empresas na declaração de inaptidão de sua baixa não leva necessariamente a essa conclusão. Faz necessário outros indícios, pois as empresas poderiam estar sendo usadas por outras empresas produtoras para vender seus produtos sem declarar rendimentos, assim como no caso da Ideal Embalagens. O fisco não solicitou ao contribuinte a comprovação da internação das mercadorias, nem ao menos indicou ser a fiscalização a respeito da idoneidade dos documentos fiscais. Conclui que as provas e indícios trazidos desses autos somente atestam a declaração de idoneidade das empresas e a emissão do ADE, mas não suficientes para voltar no tempo e atingir fatos anteriores à edição do ADE. Por isso, a conclusão foi pela procedência de impugnação e pelo cancelamento do crédito tributário lançado. Isso aí foi todo o acordo da DRJ, do imposto de renda, que ele fala sobre tudo isso, tá? Como se verifica a conclusão da DRJ, que não basta a inaptidão, por considerar as notas fiscais apresentadas e idôneas, há que se verificar se ocorreu de fato a entrada das mercadorias no estoque da empresa e se houve dispêndio financeiro. É o que eu falei, né, que o meu posicionamento, que eu acredito que é a maioria aqui no CAF. Eu até essa parte amarela aí, eu vou pedir vocês para desconsiderarem, que eu ia juntar acordos da turma aqui, mas eu comecei a pesquisar e não concluí. Aí esse processo ficou para ser juntado depois e eu não coloquei. Mas isso é unanimidade no CAF, né? Eu acho que a maioria tem votado nisso, pelo menos assim, os julgamentos que eu participei, a posição era essa. A respeito à jurisprudência do STJ também já pacificou o entendimento do adquirente de boa-fé, né? Aí eu reproduzo o repetitivo do STJ, o entendimento tem a súmula 509, né, do STJ, e do exposto eu conheço o recurso de ofício, nego-lhe provimento, mantendo a decisão da RJ. É isso. Ok, então agora podemos votar, né? Elcio? Com a relatora. Leonardo? Com a relatora, presidente. Laércio? Com a relatora. Marcos? Acompanha a relatora. Márcio? Acompanha a relatora. Pedro? Acompanha. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso de ofício. Agradeço a participação, doutor Guilherme. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde, doutores. Obrigado. Nós vamos fazer um intervalo, pedidos, por 10 minutos. Apoio, por favor, então, interrompa a gravação.